Fala galera, bem-vindos de volta ao canal Tudo é História. Eu sou o professor Hilário Xavier, estou aqui para dar continuidade ao quadro Biografia. Hoje é dia de falar um pouquinho da vida e da obra de Mahatma Gandhi, líder pacifista indiano. Mas antes da nossa aula de hoje, gostaria de lembrá-las que o canal Tudo é História é integrante da plataforma YouTube Edu e parceiro do canal Língua Minha, da professora Patrícia Corado. Galera, essa aula de hoje tem o patrocínio cultural da loja As Valentines. Se você, mulher, procura uma loja para encontrar ótimos artigos de beleza, de vestimenta, é lá que você vai procurar. O endereço está aparecendo aqui no vídeo, asvalentines.com.br. E essa aula também tem o patrocínio cultural da loja Sinal Verde Automóveis, aqui em Bragança Paulista. Então, se você está pretendendo comprar, trocar de carro, né? Essa é a nossa dica para vocês. A loja da Sinal Verde aqui em Bragança fica na rua Pedro Januzzi, no Jardim Sevilha. O telefone é 4034-1277. Conversa lá com o Rogerinho que ele vai garantir para vocês um ótimo negócio, beleza, pessoal? Bom, dado o recado dos nossos parceiros culturais, agora é hora de falar um pouquinho da vida e da obra de Mahatma Gandhi, uma das maiores figuras políticas do século XX. Galera, eu sempre gosto de lembrar que esse quadro, ele apenas dá uma introdução à vida desses homens, dessas mulheres fantásticas, que ao longo da história fizeram muita coisa boa, muita coisa produtiva. Então, esse quadro serve como pontapé para você conhecer um pouquinho mais da vida desses líderes, desses homens e mulheres que fizeram história, para depois você procurar um pouco mais através de leituras, filmes, documentários, aprofundar na vida e na obra dessas pessoas, beleza? Bom, essa aula de hoje, a base biográfica dela foi tirada do site www.ebiografia.com/Mahatma Gandhi. Bom, gente, como vocês podem ver aí nessa introdução, Mahatma Gandhi, líder indiano, ele nasceu em 1869, ainda no século XIX, e ele morreu na metade do século XX, em 1948. Teve uma vida muito longa e com certeza muito produtiva. Vocês estão vendo aí na imagem, né? Esse é o Gandhi, esse homem franzino, magricela, com cara de bonzinho, mas com uma coragem de leão para libertar o seu país, a Índia, do domínio britânico durante o processo de descolonização da Índia em relação à sua metrópole Inglaterra naquele período. Bom, gente, olha aí, vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho na vida do Gandhi. Mahatma Gandhi, né, não era o nome dele, depois eu vou falar para vocês o nome dele de verdade. Mahatma Gandhi em português é algo como grande alma, né? Ele nasceu em 1869, como eu disse, morreu assassinado em 1948, né? Morreu vítima de um fanático hindu. Ele era um líder pacifista, né? Ele se destacou na independência da Índia justamente pela sua proposta pacifista de libertação. Depois eu vou falar um pouquinho mais, né? E durante essa trajetória, ele se utilizou de um mecanismo muito antigo, que é a chamada desobediência civil, né? O Gandhi, ele era contrário a essa coisa de usar fogo contra fogo, ele era a favor de um pacifismo extremo, e ele achava que o caminho para libertar o país dele seria a desobediência civil, né? Ele estimulava a população a não pagar impostos, a desrespeitar as leis britânicas na Índia e também a boicotar os produtos ingleses e os valores culturais ingleses, né? Se faz necessário aqui, pessoal, um contexto histórico para vocês entenderem melhor onde que o Gandhi se encaixa na história da Índia. A Índia, desde o século XIX, aquele país gigantesco, super povoado, né? Um país bem populoso, ele foi dominado pela Inglaterra. A Inglaterra, que estava em expansão neocolonial, havia dominado territórios na Ásia e na África, e a Índia foi um desses territórios. Com a chegada do século XX, a Índia dá início a esse processo de independência, de descolonização. A ideia era expulsar esse invasor estrangeiro, né? E o Gandhi era um desses líderes, não o único, né? Existia um outro grande líder chamado Nehru, mas o Gandhi acabou se destacando mais justamente porque ele achava que
usar da violência contra os ingleses não seria o caminho, né? Segundo ele, forçar a Inglaterra a uma situação de inconveniência dentro da Índia seria mais inteligente, forçar os ingleses a se retirar da Índia por vontade própria. Bom, avançando aqui, nesse próximo PowerPoint, um pouquinho mais sobre a vida do Gandhi. Ele nasceu em Porbandar, na Índia, no dia 2 de outubro de 1869, né? O seu nome verdadeiro era Mohandas Karachand. Seu pai era um político local, né? É bom lembrar, gente, que nessa época a Índia tinha aquele sistema horroroso das castas, né? A população era dividida em estamentos, em castas, sendo que os Dalits era a casta mais inferior, eram humilhados na Índia pra caramba. E apesar das castas já não existirem algumas décadas na lei, eles ainda continuam bem oprimidos na Índia, né? E o Gandhi, ele vinha de uma casta de intermediária para alta, né? Ele não era um Brahmane, mas também não era de uma casta baixa como os Dalits. E como era muito clássico naquela época, vamos dizer assim, era um costume, né? A elite indiana mandava os seus filhos estudarem fora do país, e antes mesmo de estudar na Inglaterra, a família arranjou um casamento, que também é um costume muito comum na Índia, né? O Gandhi casou de 13 para 14 anos, e posteriormente ele foi estudar em Londres, ele se formou em Direito, e já nessa sua estada na Inglaterra, ele foi vítima de racismo, de uma série de discriminações, né? Imagina, indiano, o cara vindo de uma colônia inglesa ainda de pele mulata, né? Em 1891 ele voltou para a Índia para exercer a sua profissão, mas ele ficou bem decepcionado porque os próprios indianos nessa época não contratavam advogados indianos, preferiam advogados ingleses por achar que a chance era maior de vencer uma ação na justiça. Desiludido, né, com essa situação do seu país, ele vai para a África do Sul, que também era uma colônia da Inglaterra, e na África do Sul ele não encontra um cenário lá muito bom também, né? Lembremos que a África do Sul vivia os horrores do apartheid, sistema racista, segregacionista, que dividia as pessoas em grupos raciais, separado por áreas dentro da África do Sul, e lá o Gandhi já deu início às suas teorias pacifistas, né? Me desculpe a pronúncia, pessoal, porque eu não nasci na Índia, mas esse pacifismo do Gandhi, essa sua teoria da não violência, é chamado de Satyagraha. Bom, lá na Índia ele já defendeu os interesses dos seus compatriotas, que eram bem discriminados lá na África do Sul. Desculpa, eu falei Índia, né? Na África do Sul, nessa estadia dele na África do Sul, ele defendeu os interesses dos indianos que lá viviam. Bom, olha no próximo PowerPoint. Ali o recorte cronológico, né, da luta de independência da Índia se dá após o término da Primeira Guerra Mundial, né? Sob o comando da burguesia indiana, vai surgir um forte sentimento nacionalista, né? Vai surgir um partido a partir desse nacionalismo que pretendia libertar a Índia do jugo inglês, né? O Partido do Congresso Nacional Indiano, e tendo como líderes o Gandhi e o Nehru. O programa pretendia, né, a independência total da Índia, a criação de uma confederação democrática, né, uma política que conseguisse impor uma igualdade política e racial entre as mais variadas raças que a Índia possuía e possui até hoje, né, as diferentes religiões, lá tem muito hindu, muçulmano, né, e pretendia também modernizar o Estado indiano logo após a independência da Índia. Bom, gente, olha só, nesse próximo PowerPoint. Nehru e Gandhi eram os dois grandes ícones da independência da Índia, com um destaque maior por Gandhi, né? Durante o processo ele acabou se agigantando, né? Um homem tão pequeno, mas uma figura política gigantesca, né? Que nem de longe era reflexo da sua pouca estrutura física, né? O Gandhi, ele era adepto, né, de fazer jejuns prolongados, marchas, de incentivar a desobediência civil, né, de que os indianos deveriam voltar a praticar os seus valores tradicionais. E, embora a Inglaterra usasse de bastante violência dentro da Índia, né, eles evitavam assim um conflito aberto, porque imagina a imagem que a Inglaterra ficaria batendo de frente com hindus pacifistas, né, que eram adeptos da não violência, incentivados pelo seu grande líder, que era o Gandhi. Então, mas a situação da Inglaterra ficava
cada vez mais complicada, né? Em 1922, em um protesto, né, a multidão acaba queimando um posto policial, mesmo Gandhi não sendo adepto desse tipo de prática de violência, e o Gandhi acaba detido e condenado a 6 anos de prisão. Né? Ele é libertado em 24. Em 1930, ele lidera um dos maiores eventos, né, da luta de independência da Índia, que é a chamada Marcha para o Mar, alguns chamam também de Marcha do Sal, porque os indianos marcharam 320 quilômetros até o mar como forma de protestar contra os impostos cobrados sobre o sal. Né? Foi um exemplo da desobediência civil. É bom deixar claro, gente, que o Gandhi não é o inventor dessa ideia de que a população deve desobedecer um Estado opressor em prol dos seus direitos. Né? Outros pensadores no passado já haviam escrito a respeito dos princípios da desobediência civil. Mas o Gandhi é com certeza um dos ícones a colocar isso em prática. Né? No século XX, além dele, tem Martin Luther King, que nós já biografamos aqui no canal Toda História, que também usou dos princípios da desobediência civil e da não violência na luta contra o racismo lá no sul dos Estados Unidos. Né? Bom, olha aí o próximo PowerPoint, gente. Uma coisa que retardou muito a independência da Índia é que existia um conflito entre os hindus e os muçulmanos. Né? Os muçulmanos eram representados por Muhammad Ali Jinnah, e que defendia a criação de um Estado muçulmano após a independência da Índia. Né? Então, esses conflitos de interesses que perduram até hoje, sabe que aquela fronteira entre a Índia e o Paquistão é bem problemática até os dias de hoje, é o que acabou retardando a independência da Índia. Apesar de todo o clamor, né, o Gandhi dizia que havia espaço para todo mundo viver em paz, onde todos seriam ouvidos, mas o clima interno era bastante tenso e muitas vezes a própria Inglaterra incentivava essa briga entre hindus e muçulmanos justamente para enfraquecer a luta deles de independência. Né? Bom, olha nesse próximo PowerPoint. Né? Olha, gente, como eu disse anteriormente, esse quadro biografia não é feito apenas para ficar idolatrando os biografados. Né? Claro que o Gandhi tem várias críticas que se fazem a respeito da imagem dele, então daqui a pouco a gente vai imaginar que o Gandhi é a reencarnação de Cristo, né? E muito longe disso. Ele, claro que pesa contra ele, principalmente biografias modernas, pesa algumas críticas contra ele, algumas até infundadas, né? É impossível uma figura política sair intocada, né, das análises de vários biógrafos e historiadores diferentes, mas uma das críticas que se fazem ao Gandhi, eu particularmente discordo, é de que ele era um tanto quanto hipócrita, porque durante a Segunda Guerra Mundial, a posição da Índia, né, do exército indiano, foi de ajudar os ingleses durante a Segunda Guerra Mundial. Então muita gente critica dizendo que o Gandhi ajudou o opressor e que o Gandhi que ele permitiu da violência durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, gente, eu discordo e vou dizer para vocês por quê. Não quero dar uma de advogado do diabo, mas é fatos. O coitado do Gandhi, ele chegou a enviar uma carta para Adolf Hitler, pedindo que ele parasse com a guerra e que parasse de perseguir os judeus. Olha o tamanho da inocência do Gandhi. Então ele continuou, mesmo com o início da guerra, né, com a sua esperança de que a guerra poderia ter um desfecho pacifista, mas quando ele viu de que não ia adiantar, né, ele não achou certo a Índia ficar sabotando a Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, sendo que a Inglaterra estava numa cruzada contra o nazismo, né? O mundo estava ameaçado pelas ideias radicais do nazismo, então o Gandhi abriu mão de seus princípios pacifistas, né, provisoriamente, em nome de uma causa bem maior, que era salvar o mundo dos horrores do nazismo. Né? Realmente pesaria contra ele o caso contrário, se ele continuasse a luta de independência, sabotando os ingleses numa época onde eles estavam travando uma guerra pela liberdade mundial. Né? Após a Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, primeiro-ministro inglês, herói da Segunda Guerra, não consegue se reeleger. E quem vai vencer as eleições é o ministro Clement Attlee. E ele que vai abrir espaço em negociações com Gandhi para concluir de vez a independência da Índia. Olha aí, em 1947, os ingleses reconhecem a independência da Índia, né? Claro que eles tiveram alguns interesses econômicos garantidos ainda, mas eles decretaram a independência política da... Porém, gente, apesar da independência, as brigas internas entre muçulmanos e hindus continuavam, né? E acabaram levando à divisão da Índia, né, inicialmente em 2 países. A União Indiana, governada pelo primeiro-ministro, Nehru, e o Paquistão, de população muçulmana. Né? Essa divisão
acabou gerando uma violenta migração de hindus e muçulmanos, cada qual, né, em direção ao país onde ele podia praticar a sua religião, né? Os hindus em direção à Índia, os muçulmanos em direção ao Paquistão, mas não sem conflitos, né? Isso não foi, né, pacífico, não, foi bem turbulento. E o Gandhi, né, que acabou aceitando a divisão do país, apesar de inicialmente ele pregar que haveria espaço para todos viverem em paz, ele, né, essa sua ideia de aceitar a divisão e também de não ter um discurso radical contra os Dalits, né, e nem contra ninguém, né, fez com que um fanático hindu, né, acabasse assassinando o Gandhi em Nova Delhi, capital indiana, né. Após o assassinato do Gandhi, as suas cinzas foram jogadas no rio Ganges, um lugar que vocês sabem que é sagrado para o povo hindu, para o povo indiano. Portanto, Mahatma Gandhi morreu em Nova Delhi, Índia, no dia 30 de janeiro de 1948. Um homem que, durante a vida toda, pregou a paz, né? Acabou morrendo de maneira tão covarde. Bom, galerinha, como vocês estão acostumados, agora no final, vem algumas imagens, algumas frases para você conhecer o pensamento do biografado. Olha aí, algumas foram tiradas da página do Pensador, tá? Estou citando a fonte. O fraco jamais perdoa. O perdão é uma das características do forte. Olha aí, né, a base do pensamento dele, essa coisa do perdão, da não violência, do pacifismo. Outra imagem, olho por olho, o mundo acabará cego. Essa frase você sabe que ele está contrariando, né, gente? Aquela frase clássica do Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, vida por vida. O Gandhi é contrário a isso, ele disse que a vingança não leva a nada, a violência não leva a nada. Se o mundo continuar assim, ele iria se autodestruir, né? Sabe as palavras, parece uma profecia do futuro. Olha aí outra frase, você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Olha aí mais uma frase do Gandhi, não existe um caminho para a paz é o caminho. Beleza, pessoal? Bom, moral da história, o Gandhi foi uma liderança política importante, ele teve um papel fundamental na independência do país dele, contrariando, por exemplo, o que aconteceu na África, onde a maioria dos países se libertaram através de lutas sangrentas, né? O Gandhi libertou o país dele de uma forma pacífica, pregando a desobediência civil e o não uso da violência. É uma das figuras políticas mais importantes do século XX. Espero que você tenha gostado e se interessado em procurar outras biografias e outras fontes a respeito da vida do Gandhi, já que essa é a minha e eu não sou o dono da verdade. Apenas quis lançar um debate e uma discussão de ideias a respeito da vida dele. Muito obrigado pela companhia sempre prazerosa de vocês. O canal Tudo é História agradece pelos 31 mil inscritos. E se Deus quiser, com a ajuda de vocês, o ano que vem o nosso canal vai chegar perto de atingir 100 mil aí para ganhar uma placa do YouTube. Beleza, pessoal? Abraço, obrigado e até uma próxima aula.